Vamos falar sobre direito no que diz respeito aos casais. Você já ouviu falar de contrato de namoro? Pois é um documento que pode ser muito precioso em alguns casos, ou mesmo uma garantia em outros. Quem vai nos ajudar a esclarecer o assunto é o advogado Patrick Monteiro, que já está aqui comigo. Patrick, muito obrigada por ter vindo, fique bem à vontade aqui no Ver Mais. Deixa eu começar te perguntando o que é um contrato de namoro, e é alguma coisa relativamente nova ou não? Boa tarde. Primeiramente, boa tarde, Fabiana, boa tarde aos telespectadores da RIC, do Ver Mais. Para mim, é uma alegria muito grande, um prazer, uma satisfação enorme de estar aqui, cumprindo uma das missões do advogado, qual seja levar informações ao cidadão. Respondendo à tua pergunta, isso é um tema polêmico, obviamente, né? Existem muitas críticas e, obviamente, que aqui nós não estamos tratando de um contrato de namoro entre adolescentes. Nós estamos tratando de um contrato de namoro com pessoas maiores, capazes e que assim possuem vontades. Então, é um tema juridicamente que não existe no nosso ordenamento jurídico, teoricamente, né? Ele está vindo à tona nos últimos anos, em virtude de que os namorados eles querem compreender quando eles estão numa relação de namoro e quando eles estão em uma relação de união estável. Surgiu depois, então, talvez da união estável ficar mais, mais divulgada ou acontecer mais? Foi mais ou menos isso? Isso, exatamente. A grande maioria das pessoas, o que elas querem saber? Elas querem saber qual que é a diferença entre namoro e uma união estável. Ou seja, que é? Aí que está. Existe uma linha muito fina entre um namoro e uma união estável. Mas o que diferencia a relação de namoro com uma relação de união estável? Exatamente a parte financeira dessa relação. Ou seja, isso acontece quando essa questão envolve apenas um namoro, que ela está intimamente ligada numa intensidade da relação. O que eu quero dizer? Nós estamos numa relação onde o casal está se conhecendo. Ele quer curtir um pouco a vida, né? Os dois juntos, eles querem conviver nessa relação de namoro, mas eles não querem ultrapassar essa barreira do relacionamento mais sério, que envolve o patrimônio financeiro, envolve as minhas coisas, para não se transformar em nossas coisas. Pois é, Patrick, primeiro o que caracteriza a união estável? Porque às vezes são namorados, que às vezes nem moram juntos, mas depois de uma separação ou alguma desavença, pode haver, um dos lados pode pedir que eles estariam numa união estável. O que caracteriza primeiro a união estável para depois a gente saber exatamente o que seria o contrato de namoro? A união estável é exatamente aquela vida social de convivência, onde a gente divide o mesmo lar, a gente divide as contas, a gente divide as nossas despesas, entendeu? A gente vive como se casado fosse. Adquirimos os nossos bens juntos, dividimos a compra do nosso apartamento, dividimos a compra do nosso automóvel, a conta do posto de gasolina. Isso sim é uma união estável, aquela vida social comum em que o casal está vivendo como se casado fosse. E aí qual a diferença para o contrato de namoro? O contrato de namoro, por exemplo, para fazer um contrato de namoro não pode estar morando sob o mesmo teto ou isso não caracteriza? Não, o que é o namoro? O namoro, ele está relacionado a uma liberdade das partes. Entende? Cada um está residindo na sua residência, cada um tem as suas despesas pessoais e adimple com elas mensalmente, sem a ajuda. O grande problema que ultrapassa está quando nós dois passamos a dividir as nossas finanças, entende? Então, assim, o que vai relacionar o contrato de namoro com a união estável? É exatamente a parte de finanças. E aí, existe algumas pessoas que um advogado, por exemplo, recomendaria que fizesse esse contrato de namoro? Eu recomendaria quando as partes... Como é que eu posso te dar um exemplo, Fabiana? De alguém que quer conviver numa relação de namoro. Por exemplo, um homem de maior idade, uma mulher de menor idade. Ou vice-versa, ela de mais idade, ele com menos idade. Ele vindo de um outro relacionamento, separado, divorciado, possui já um patrimônio constituído, possuem filhos.
E aí acaba com causando uma briga familiar muito grande. Então, o que ele pode fazer? Ele vai até um cartório e registra um contrato afetivo. Eles vão apenas viver uma relação afetiva, de namoro, vão curtir a vida. Isso não quer dizer que eu não possa dar um presente para minha namorada, isso não quer dizer que eu não possa pagar a viagem para minha namorada. Isso não caracteriza o fim de um relacionamento de namoro para o início de um relacionamento de união estável. Essa é a relação, é quando a gente quer proteger que não haja comunicabilidade entre os bens já constituídos antes do início dessa relação. O advento desse novo documento deve ter vindo depois de muitas brigas, provavelmente, né? Na verdade, isso aconteceu quando, em 2017, o STF reconheceu o companheiro equiparado ao grau de cônjuge. Então, muitos namorados que viviam uma relação de namorados não sabiam se eles estavam numa relação de união estável ou se estavam vivendo uma relação de namoro. Então, é que passou a se discutir mais o tema. Hoje, se tem um censo do IBGE, obviamente que é um tema que não envolve muito ínfimo número de contratos realizados em todo o Brasil. Muitas poucas decisões possuem os TJs do nosso Brasil, inclusive em âmbitos já de segundas esferas, né? Mas essa discussão está aí, está no caminhar dessa sociedade que se organiza e precisa ser organizada. Tá certo, Patrick. Estou chegando algumas perguntas, eu vou ler uma agora e depois a gente faz outras no outro bloco. Boa tarde, uma pergunta. Eu tive uma união estável até registrada em cartório, mas acabamos separando, mas não foi dado baixa. Para ele ou eu, né, casarmos novamente, precisa dar baixa nessa união estável? É uma telespectadora pela foto aqui, não se identificou, mas obrigada pela participação. E aí, Patrick, como é que funciona? É uma pergunta importante. Olha só, todo contrato, ele, a partir principalmente o de união estável, ele deve de ter uma parte que finda. Se ele findou o relacionamento, depois que foi lavrado isso em cartório, o que acontece? Acabou o relacionamento, entende? As pessoas devem ir fazer um aditivo de baixa. Essa é a minha compreensão, a minha opinião com relação a esse tema. Porém, o telespectador não informa que se houveram bens na constância dessa união estável, obviamente que se houveram bens, devem de ser partilhados. Também teria que ver qual foi o formato de pacto dessa união estável, tudo certinho. Mas assim, em tese tem que relacionar a baixa desse contrato. Tá certo. Sobre formato, sobre como que faz esses documentos, se precisa no cartório, no advogado, a gente vai falar no outro bloco, então. Vou pedir para ficar mais um pouquinho com a gente. Pode ser, Patrick? Obrigada por enquanto. Obrigado. E se você tem dúvida, vai participando com a gente, tem outras perguntinhas aqui. O nosso WhatsApp é 98405-2073. O Ver Mais vai fazer uma pausa bem rapidinha mesmo, e já volta, não sai.